para gravar. Pronto, tá gravando agora. Seguinte, então vamos ver aqui na física 2 a parte de espelhos esféricos. Ok. Então, tínhamos acabado de ver espelhos planos e agora vamos ver os espelhos que são curvos, certo? Vamos ver os espelhos que são curvos. Esféricos é que vêm, ou seja, eles vêm de uma esfera. Então, quando você pega uma esfera, né, e corta um pedaço dela, essa partezinha aqui, de repente, certo? Quando você faz um cortezinho e dá uma raspagem, fica uma partezinha refletora, tanto aqui fora como aqui dentro, certo? E os espelhos que vêm de uma esfera, espelhos curvos, eles podem ser côncavos ou podem ser convexos. O espelho côncavo, olha aqui, ó, é que aquele espelho em que a parte refletora, certo, é a parte interna, ou seja, ó, tá aqui esse formatozinho aqui curvo, o raio de luz ele vai atingir aqui, ó. O raio de luz ele vai atingir essa parte interna, certo? Essa parte externa aqui, ó, essa aqui é a parte externa. Ela não é refletora, tá? Tem até os cabelinhos, muitas vezes o pessoal usa esses tracinhos para dizer que essa parte aqui não é refletora. Só essa parte aqui que é a parte de dentro, a parte da concavidade, a parte do buraco, né? Tem gente que diz assim, ó, concava. Cava tem a ver cavar um buraco, né? Então, essa partezinha aqui, ó, concavidade, tá? Então, essa parte côncava é a parte refletora, por isso que o espelho é côncavo. Já o espelho convexo, a parte que a luz vai atingir, vai sofrer o fenômeno da reflexão, é a parte de fora, ou seja, a parte refletora é a parte externa. A parte interna é que é a parte que não é refletora. Então, os raios de luz eles vão atingir o espelho assim, ó, certo? Os raios de luz vão atingir o espelho nessa partezinha aqui, ó, na parte externa, que é a parte refletora. O fenômeno óptico que ocorre nos espelhos esféricos é o fenômeno da reflexão. Então, os espelhos esféricos, vocês vão ver que eles vão gerar imagens de objetos e o fenômeno que está por trás disso é o fenômeno da reflexão, certo? Que é o raio de luz incidir na superfície e retornar ao mesmo meio que ela estava, certo? É o fenômeno da reflexão. Então, a gente tem isso aqui. Os pontos notáveis de um espelho são, ó, então, esse Czinho, esse ponto, ele é chamado de ó, centro de curvatura. Ele é o centro se você formasse a circunferência de novo, ou seja, ele é como se fosse o centro dessa curvatura toda, certo? Ou seja, se você completasse, por isso que se chama centro de curvatura, esse pontozinho aqui. Esse F, ele é o foco. E o Vzinho, ele é o vértice do espelho. Todo espelho que a gente vai estudar no ensino médio, ele fica, certo? Ele fica com o eixo, certo? Ele fica posicionado de forma perpendicular ao eixo, ou seja, ele fica assim, ó, em pezinho. Então, esse cara aqui, ó, que é onde o espelho ele fica apoiado, certo? É chamado de eixo do espelho, essa horizontal aqui, tá? Então, o centro de curvatura, o foco e o vértice estão na mesma linha, estão no eixo do espelho. E uma coisa importante é que, assim, ó, o foco, ele fica bem no meio. Então, o foco, a gente diz que ele é ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Como assim? Do foco até o vértice é a mesma distância do foco até o centro de curvatura. Então, esses dois pedacinhos são iguais. Do centro de curvatura, olha a definição, ó, do centro de curvatura até qualquer ponto na circunferência, do centro de curvatura até qualquer ponto na circunferência, esse tamanho a gente chama de R, que é o raio de curvatura, certo? Então, ó, distância do ponto C até o ponto V, ó, o CV, né, o comando vermelho aqui, ó, ele é o R, que é o raio de curvatura, certo? Já o FV, ó, que é do F até o V, essa distânciazinha aqui, ó, do foco até o vértice do espelho, ele é o que a gente chama de distância focal. Então, do F até o V, esse pedacinho é a distância focal, certo? E esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Então, a primeira relação matemática que você tem é que
O raio de curvatura, que é daqui até aqui, ó, o raio de curvatura que é daqui até aqui, ele é o dobro da distância focal. Ó. Ou seja, daqui para cá é F. Daqui para cá é F. Ou seja, F mais F dá 2F. Então, o raio de curvatura, que é o Rzão, ele vale 2F. Posso passar esse 2 para lá, então o foco vai ser R sobre 2, certo? Então, ali é R sobre 2. Beleza, Daniel. Acontece a mesma coisa aqui no convexo, que esse aqui é o côncavo, sim. Só que é o seguinte, ó. Aqui no espelho côncavo, você vai ver que os objetos vão ficar desse lado aqui, ó, do lado da parte refletora. Já os objetos aqui vão ficar desse lado aqui, ou seja, tanto o foco como o ponto chamado de centro de curvatura, eles vão ficar dentro do espelho, certo? Mas é a mesma coisa, ou seja, o F é a distância focal, o C é o centro de curvatura, do centro de curvatura até qualquer ponto da curvatura aqui, ó, vai ser o raio de curvatura, certo? E do foco até o vértice é a distância focal, que é a metade dessa grandona zona aqui, ó. Então, por enquanto, é tudo muito easy, só definições, certo? Aí vamos lá começar com uma parte bem importante, ó. Você vai perceber o seguinte, o quê? Que os raios de luz que vão sair dos objetos que vão ficar aqui na frente do espelho, os raios de luz que saem deles vão incidir no espelho, certo? E vão sofrer o quê? Reflexão, tá? Mas quando eles incidirem no espelho e sofrendo reflexão, eles vão seguir com qual trajetória? Aí eu digo assim, ó, depende de como o raio está incidindo no espelho. Então é por isso que existem os chamados raios particulares, que são os raios mais comuns que a gente vai utilizar para poder obter onde é que a imagem vai ser produzida. Então, por exemplo, olha o que ele diz nesse 1. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo, como assim? Ó? Vamos imaginar esse raio aqui de luz. Ó. Ele está incidindo ó, no espelho e ele está paralelo ao eixo. Ó. Paralelo é uma reta que não corta com o eixo. Olha o que ele diz? Ó. Reflete-se de modo que a ele ou seu prolongamento passe pelo foco. Ele vai bater aqui e o raio refletido, ó, vamos ver o raio refletido. Ele está dizendo que o raio refletido vai passar pelo foco. Então, ele está dizendo que todo raio que incidir no espelho e já vier paralelamente ao eixo, o raio refletido vai passar pelo foco. Ah, Daniel, mas eu não entendi essa parte, ó. Ele ou seu prolongamento. Porque é o seguinte, ó, no espelho côncavo, quando o raio incide, o próprio raio refletido vai passar pelo foco. Porém, imagina o que é que acontece no espelho convexo. O raio de luz, ele atinge o espelho, mas como é que ele vai atingir o espelho? Como é que ele vai passar pelo centro de curvatura? Se, pelo foco, se ele não pode entrar no espelho, ou seja, ele não pode entrar no espelho. No espelho só ocorre reflexão. O raio de luz ele não atravessa e vai para dentro do espelho. Então é o seguinte, ó, a gente diz que o prolongamento, ou seja, o raio refletido, ele não vai passar pelo foco. Aí, Daniel, não vai não, vai não, mas o prolongamento dele vai. Ó. Então, quando o espelho é convexo, não é o próprio raio refletido que vai passar pelo foco, e sim o prolongamento do raio refletido, ou seja, a continuação dele, o prolongamento dentro do espelho, é que iria passar pelo foco de curvatura, pelo foco, tá ok? Então, esses são os dois raios particulares. Calma, são quatro raios particulares para cada espelho, que vão nos ajudar a construir as imagens. Esse é o primeiro do espelho côncavo e esse é o primeiro do espelho convexo, certo? Se vier paralelo, incide e reflete ou passando pelo foco ou cujo prolongamento passa pelo foco, certo? Aí vamos ver o outro raio. E tu tá salvando essas coisas que tu tá arriscando? Tô salvando tudo, depois eu mando no grupo. Também botou para filmar? Botei.
Vai mandar esse resumo de novo? Vai mandar esse resumo sem estar riscado para a gente? E os prints das coisas riscadas? Vou. Vai ter TD com algum tipo de exercício disso aqui? Vou também, certo? Quem fizer o TD vai levar um cascudo? Sim, mas porém não vai dar para dar o cascudo de maneira online, certo? Então é o seguinte. 2. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal. Então, agora ele está falando sobre o raio que vai incidir numa direção que passa pelo foco principal. Ó, por exemplo, assim, ó, certo? Esse raio de luz, ó, ele passou pelo foco e agora ele vai incidir. Então, é essa situação. O raio de luz incide numa direção que passa pelo foco. Ok. E aí, o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai refletir. Aí, como é que ele diz? Ó, é refletido paralelamente ao eixo. Então, agora, você vai ter isso aqui, ó. Paralelamente, ó. Ou seja, lembra do primeiro? Se ele vai paralelo, bate, volta pelo foco. E esse agora, se vai pelo foco, bate, volta paralelo. Ó. Se vai pelo foco e bate, volta paralelo. Ah, Daniel, estou sentindo que é mais ou menos o contrário. Sim, certo? É mais ou menos o contrário. Ou seja, o outro vinha paralelo, batia e o raio refletido passava pelo foco. Esse agora vai pelo foco, bate e o raio refletido vai paralelo. Tá? Esse aqui, o que é que a gente usa? A gente usa o seguinte. Que esse raio de luz, quando atinge a superfície de um espelho, certo? Bom, aí não. Esse é assim, ó, ele vai atingir, certo? Numa direção que passaria pelo foco. Ó, ele vai atingir numa direção que passaria pelo foco. Vou botar aqui, ó. Então, essa direção desse nosso amigo, ó, passa, ou seja, o raio, ele incidiu no espelho numa direção que passa pelo foco. O que é que vai acontecer com ele, então? Então, ó, ele vai ser refletido até o eixo principal. Então, ele vai bater aqui, ó, e vai ser refletido, certo? Então, ó, ele iria passar pelo foco, mas não vai, porque não dá para o raio entrar dentro. Mas quando ele incide numa direção, ó, numa direção em que passa pelo foco, tá? Então, o raio refletido vai ficar paralelo, certo? Esse é o segundo raio particular. Esse é o segundo raio particular. E vem o terceiro, certo? Qual o terceiro? Ó, terceiro é o seguinte. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Vixe, Daniel, que diabo é isso? Seguinte, ó. Se o raio, vamos lá, o raio de luz ele vai incidir num espelho, ó. Só que vamos lá, vamos ver aqui, ó. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura, ou seja, esse raio aqui, ó, está passando pelo centro de curvatura e está incidindo no espelho. Aí, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, que, ó, todo raio de luz que incide numa direção pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo, ou seja, ele vai, bate e volta no mesmo raio. Então, ele sai de uma fonte, bate e volta, seguindo o mesmo raio. Então, se o espelho for côncavo e você tiver um raio de luz que passe antes de atingir o espelho pelo centro de curvatura, então ele bate e volta sobre si mesmo, tá? Já aqui é o seguinte, certo? Já aqui é o seguinte, se o raio ele incidir numa direção em que ele iria passar pelo centro de curvatura, aí ele reflete sobre si mesmo também, certo? Ele reflete sobre si mesmo.
Assim, a gente vai ter que saber alguns casos, sim, porque a gente vai usar esses casos para construir as imagens. Principalmente desses espelhos aqui, ó, dos espelhos côncavos. Então, dos espelhos côncavos, é realmente bom você saber todos os casos, certo? No final, eu ainda vou falar uma musiquinha. Vai ter direito hoje a uma musiquinha idiota, certo? Para ajudar no decoreba aí dessas situações, beleza? Então, esse aqui vem, bate, ou seja, passou pelo centro de curvatura, quando bateu, volta por si mesmo. Passou pelo centro de curvatura, ou seja, ou ele, o prolongamento, passou pelo centro de curvatura, ele bateu, ele volta por si mesmo, certo? Ok. Aí vem o quê? Vem a quarta situação. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo. Então é o seguinte, ó, se imagina que o raio atinge bem aqui, ó, bem o vértice. O que ele está dizendo é que o raio refletido vai ser simetricamente. E é o que significa ser simetricamente? Que é ter esse mesmo ângulo, ó. Ou seja, significa simetricamente significa que é como se isso aqui tivesse um espelho plano, porque ele bateu e ele vai refletir com o ângulo de reflexão igual ao ângulo de refração. Então, para ele, é como se ele tivesse sofrido uma reflexão. Então, se bater no Vzinho, no vértice, ele faz aquele negócio de sinuca, ó, ele volta simetricamente, ou seja, com o mesmo ângulo. Aqui também, se ele bater bem no Vzinho aqui, ó, bem na junção aqui, ó, do vértice com o espelho, ele volta como se fosse sinuca, ó. Ele volta, certo? Muitas vezes é difícil desenhar esses ângulos, porque é você que tem que desenhar. Então, no caso, é difícil marcar ângulos iguais, mas não precisa fazer um esboço, né? Você chama de mesmo ângulo, teto e teto. Ok. Então, esse seria o quarto caso, tá? E com esses quatro casos, o que é que a gente faz, Daniel? A gente vai construir as imagens, certo? Então, no espelho côncavo, gente, tem 5 tipos de imagem. Cada um desses tipos de imagem vai depender da posição do objeto. Ó, espelho côncavo. Então, a posição do objeto é que vai dizer o tipo e as características da imagem. Primeiro caso, quando o objeto, a gente diz que está depois do centro de curvatura, está além do centro de curvatura, está atrás do centro de curvatura, certo? Então, tudo isso a gente diz para falar que o Czinho está depois do centro de curvatura. E aí, Daniel, o que é que eu vou fazer para construir a imagem dele? Eu vou traçar aquela paralela, certo? Eu vou traçar aquela paralela. Tracei, bateu. E agora? E agora vai passar pelo foco. Esse é o primeiro raio, certo? Que saiu dele. Daniel, mas tu falou sobre 4 raios. Tu falou o primeiro raio, tu falou do segundo, tu falou do terceiro e tu falou do quarto. Eu vou precisar usar os 4 para eu poder saber qual é o tipo de imagem? Não. Eu não vou precisar saber os 4. Eu só vou precisar saber 2. Sempre 2, 2, 2, porque com 2 dá para ver o cruzamento dos raios, tá? Então, você vai ter que achar 2 raios para poder fazer o desenho. Achamos o primeiro, que é esse que vai paralelo, bate e sofre reflexão. O segundo é esse aqui, ó, que a gente diz assim, ó, que é o irmão gêmeo dele, ó, certo? Que é esse aqui, ó, sai daqui, vou botar a conta cor, ó, sai daqui, passa pelo foco e volta paralelamente. Então, esse verde, ele é o segundo raio que a gente utilizou. Ele sai do objeto, passa pelo foco e quando incide, ele troca a operação, né?
Ou seja, quando ele incidiu, ele troca a operação aqui. Ó, ele vai paralelo, paralelo. Ele vem passando pelo foco, bate e volta paralelo. É como se fosse o caso contrário daquele outro. Eu estou usando o 1 e o 2, ó, que são os raios mais usados. E aí, como é que a gente conclui esse diabo? É o seguinte, ó, esse ponto bem aqui é onde a imagem vai ser formada. O ponto de interseção é onde a imagem vai ser formada. Esse é o nosso I. Então, a imagem está... o raio saiu aqui da cabeça e se encontra aqui de novo, que é a cabeça. Sim. Então, quais são as características dessa imagem? Elas são virtual. Não, elas são real. Ela é real, invertida. Daniel, explica melhor, calma. Real, invertida e menor. Real, invertida e menor. Por que real? É real porque os raios de luz refletidos estão se cruzando. Então, a imagem é real porque os raios de luz estão se cruzando. Certo? Então, quando os raios refletidos, ó, a minha letra tá feia, né, mano? Parece quando a gente para de escrever, né, mano? Caralho, meu irmão. Pesado, viu? Pesado aí, viu? Ó, refletidos. Vamos lá, analfabeto. Refletidos se cruzam. Ó, então esse aqui bateu aqui, esse aqui bateu aqui. A imagem, ó, ela é. Então, vamos lá, vamos concluir. Então, assim, os raios refletidos são esses, ó, os que bateram e estão voltando. Onde eles se cruzarem, vai ser o raio refletido. Ok. Além do raio refletido, além do raio produzido, ó, né? Além do raio produzido, que é essa interseção entre esses caras aí, você vai ter também que a imagem é invertida, de cabeça para baixo. E você também vai ter que a imagem é menor. Ela tem um tamanhozinho menor. Ah, Daniel, não consigo ver que o tamanhozinho é menor. Você vai ver uma regra, que é assim. Entre objeto e imagem, certo? O elemento que estiver mais próximo ao espelho vai ser o elemento menor. Por exemplo, aqui, ó, tem um objeto aqui e tem uma imagem aqui. Qual é o elemento que está mais perto do espelho? É a imagem. Então, é a imagem que é menor, tá? Então, as características aqui é real, invertida e menor. O espelho tá, o objeto está lá longe e a imagem está mais aqui perto. Certo. Daniel, e esse segundo? Esse segundo é assim, ó. Esse segundo é esse aqui, ó. Então, vou salvar aqui. Ó, o segundo é esse aqui, ó. O objeto já tá, ó, ele estava longe, ó. Aí ele foi andando, foi andando, foi andando e passou bem no centro de curvatura, que está aqui, ó. Então, quando ele chega no centro de curvatura, o que é que ocorre quando ele chega no centro de curvatura? Ocorre que o seguinte, tem a mesma coisa, né? Não, raios de luz vão sair dele, vão bater num espelho, o espelho vai desviar, vai refletir esses raios de luz e poderá haver a formação de imagem. Sim, ou seja, vai ser a mesma merda, certo? Perguntou leite. Ó, beleza. Fazer aqui com as outras bichas. Aí, a imagem, para ficar aqui, ó.
Então, a imagem nessa situação, ela é igual ao objeto. O I é do mesmo tamanho que o O. Ah, Adriano, ficou 100% parecido? Não, mas não precisa. Ele vai ficar embaixo do objeto, certo? Ou seja, essa situação em que é a única situação em que a distância da imagem ao espelho, que é P, é igual à distância da imagem ao espelho, que é P', certo? A gente vai mostrar essas letras depois, na hora dos cálculos. P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho, certo? Aqui é um P, aqui não é P' não. Porém, eu não estou interessado nisso agora, eu só estou querendo mostrar que é a mesma distância. Ó. Ou seja, quando os dois ficam um embaixo do outro, quando o objeto está no centro de curvatura, significa que ele está a uma distância 2 focos do vértice. A distância focal é daqui para cá, e o P, nesse caso, seria 2F. Mas ele está ao raio de curvatura do vértice do espelho, certo? Quando ele está aqui. Tem o mesmo tamanho, então a imagem ela vai ser real, invertida, porque ela continua de cabeça para baixo, e ela é igual, ou seja, igual é dizer que é do mesmo tamanho. Igual é dizer que é do mesmo tamanho. Certo? Aí, vem esse caso aqui. Veja que o objeto está se aproximando. Ó. Ele estava aqui. Aí agora ele vai ficar na frente do centro de curvatura. Agora ele vai ficar entre o raio de curvatura e o foco. Certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui, você vai traçar um raio nele, saindo e batendo aqui, ó. E você vai sair outro, ó, saindo daqui e passando pelo foco. Beleza. Aí agora você vai tirar um raio saindo daqui, passando pelo foco. E daqui tu vai tirar um raio e fazer isso aqui, ó. Então, a imagem formada vai estar aqui, ó. Certo? A imagem formada vai estar aqui. Então, perceba uma coisa, que o quê? Quando o objeto agora está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem está nessa região aqui, ó. E isso é importante, ó. No primeiro desenho, eu coloquei o objeto aqui, ó, depois do centro. E a imagem ficou entre C e V, certo? Certo? Ó, seguinte. Pera, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, porque o WhatsApp ele tá atrapalhando e eu mando o link de vocês através do web WhatsApp e acaba que esse diabo ele atrapalha. Isso aí aqui. Pronto, isso aí já. Vamos lá, continuando então, ó. Então, o que eu estava querendo mostrar também era o seguinte, ó, que no primeira situação, o objeto estava aqui, grande, e a imagem estava aqui, pequenininho. Nessa terceira situação, é o contrário. Ó. O objeto agora está pequenininho entre o centro de curvatura e o foco, e a imagem ela está grandona, depois do centro de curvatura. Essa imagem ela é real, que os raios refletidos se cruzam, ela é uma imagem invertida. Invertida significa que ela está de cabeça para baixo. Ó, o objeto está com a setinha para cima e a imagem está de cabeça para baixo. E ela é maior que o objeto.
percebe que ela está ficando grandona, certo? Ela está ficando grandona. Ok. Então, a gente percebeu que à medida que o objeto, ó, vamos lá, o objeto estava aqui, vamos fazer só algumas situações. O objeto estava aqui, a imagem estava aqui. Aí depois, o objeto estava aqui e a imagem estava igualzinho aqui, ó. Depois, Daniel, depois o objeto estava aqui e a imagem estava aqui, ó. Certo? Ou seja, enquanto o objeto está se aproximando do espelho, ó, vermelho, verde, azul, enquanto o objeto se aproxima do espelho, a imagem ela se afasta do espelho. Então, enquanto o objeto se aproxima, a imagem se afasta do espelho e vai ficando o quê? Maior. Ela se afasta do espelho, continua invertida e vai ficando maior, certo? Isso também é uma coisa importante se notar. Aí, depois dessa terceira situação, que é o objeto no centro de curvatura e que a imagem vai para cá, você tem essa quarta situação, que é quando o objeto está no foco. Quando o objeto está no foco, só tem duas alternativas. Quando o objeto está no foco, só tem duas alternativas. A primeira, ele vai fazer aquela mesma coisa, ó. Ele vai vir aqui, vai bater, né? Ele vai vir aqui, ó. Vai pegar aqui outra cor. Ele vai vir aqui. Ô, jumento. Vai bater, ó. E aí vai passar pelo foco. E o outro? O outro é assim, ó. Ele sai, ó. Vou botar que ele passa no centro de curvatura. Que ele passa no centro de curvatura, passa aqui, bate e reflete sobre si mesmo. Lembra que quando ele vai pelo centro de curvatura e incide, ele reflete sobre si mesmo. Então, esses dois raios, eles são o quê? Paralelos. Eles não se cruzam, certo? São paralelos e não se cortam, nem aqui e nem os prolongamentos, ó. Então, essa imagem, ela é uma imagem imprópria. O que significa isso? Que quando o objeto ele fica bem em cima do foco, não há a formação de imagens. Quando o objeto fica em cima do foco, a formação de imagens. Não há, Daniel, não há. Tá? Então, a gente diz que a imagem é imprópria. A gente diz que a imagem se forma no infinito. Certo? E uma coisa importante que é o seguinte, ó. A gente tem que analisar o seguinte fato. O objeto e onde fica a imagem. Certo? Se o objeto estiver no foco, a imagem ela vai estar lá no infinito, lá na puta que pariu, ó, infinito. Ou seja, não há formação de imagem, já que a imagem vai estar lá no infinito. E o contrário também acontece. Ó, se o objeto ele estiver lá no infinito, qual é a situação em que a gente pode considerar que o objeto está muito longe do espelho, a ponto de dizer que ele está quase no infinito? É quando os raios eles vêm diretamente do Sol. Ou seja, os raios que vêm do Sol, quando eles incidem no espelho, o que é que acontece com eles? Ó? Quando o objeto está no infinito, então, os raios refletidos vão ser regulares. O raio, a imagem, negócio de regular, a imagem vai passar, vai ficar no foco. A imagem vai ficar, ó, o contrário, aqui não é no foco. Foco infinito, infinito foco. Ou seja, se você colocar uma estrela, preste atenção, se você colocar uma estrela ou um astro como o Sol e você apontar um espelho côncavo para ele,
aquela estrela e aquele Sol estão tão longe que é como se esse objeto pudesse ser considerado que ele está lá no infinito. Então, a imagem dele vai ficar bem próxima do foco, certo? E assim como o foco, a imagem vai ficar lá longe, tá? Então, ele diz que essas imagens elas são impróprias. E vem o último caso, que é o caso do espelho côncavo, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice. Então, quando o objeto está entre o foco e o vértice, você precisa tomar cuidado. Vai ser uma questão de... Ô, cachorro doidão. Vai ser assim, ó. Vamos traçar o primeiro bicho. Ele traça, bate aqui e faz isso aqui, ó. Só que dá para traçar o terceiro? Aí você diz, ixi, Daniel, dá não, ó. Dá mesmo não, ó. Porque não dá para você tirar esse raio de luz e passar pelo foco e depois fazer uma curva muito louca para poder atingir esse espelho. Não dá. Então, o jeito é você ou fazer assim, digamos, ou utilizar o terceiro raio, que é esse aqui, ó. Pera. Ou utilizar esse terceiro raio, o raio que passa no C e na cabeça do objeto. Esses dois vão se encontrar agora. Aí eles vão formar uma imagem, vão. Eles vão se encontrar. Quando esse raio bater, ele volta sobre si mesmo, né? Então, o prolongamento dele está aqui, ó. Já o azulzinho, o prolongamento dele está aqui, ó. Então, o prolongamento dos dois, por exemplo, está bem por aqui, ó. Certo? O prolongamento dos dois está bem aqui, ó. Então, essa imagem, ela é uma imagem virtual. Por quê, Daniel? Porque veja que agora a imagem está do outro lado dos objetos. Ele foi formado, não foi mais pelos raios refletidos, ele foi formado pelo prolongamento dos raios refletidos, certo? Ele estava sendo formado em um prolongamento dos raios refletidos. Ok. Prolongamento dos raios refletidos, tá? Ele é virtual, ele é direita e ele é maior. Virtual, direita e maior, certo? Ou seja, ele é grandão, grandão, grandão. Virtual, direita e maior. Aí, vem o único caso do espelho convexo. O único caso, o único caso. Qual é o último caso? É o seguinte. Quando você coloca um objeto diante da frente do espelho convexo. Niel, como é que vai haver a formação de imagem? Vai haver assim, ó. O raio parte daqui, bate aqui, e ele se reflete passando pelo foco. Aqui, ó. Então, ele vem, bate, aí o prolongamento dele é que passa pelo foco, e o raio é refletido assim. Já o outro, eu vou fazer aquele, ó. Vai fazer qual, Ninha? Eu vou fazer aquele que quando bate no vértice, ó, ele volta simetricamente, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo. E aí o prolongamento desses dois, ó. Ou seja, é claro e evidente que esse raio aqui não vai cortar esse, ó. Eles estão se distanciando. Então,
Eu pego esse cara aqui e prolongo até juntar com esse. E aí a imagem vai ser esse pirro todinho aqui, ó. Tá? A imagem sendo esse pequenininho aqui, acredite, isso aqui é uma seta, parece tudo, menos uma seta, tá? Mas a imagem sendo esse pedacinho aqui, ela é imagem virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor, certo? Aí, em resumo, a imagem ela pode ser muitas coisas, depende da posição, certo? A imagem ela pode ser muitas coisas, depende da posição. Por exemplo, ó, a gente diz o seguinte, ó, quando o objeto está depois do centro de curvatura, vou botar aqui, ó, quando o objeto está depois do centro de curvatura, ó, a gente diz que a imagem ela vai dar real, invertida e menor. Ser direita não é apoiar o Bolsonaro, não, aqui. Ser direita é ele ficar em pé, certo? Ou seja, se o objeto tem um determinado sentido na vertical, que é em pé, a imagem vai preservar esse sentido. Ser invertida é ser de cabeça para baixo, tá? Então, o espelho esférico, eu tenho que tomar cuidado com ele, porque ele pode gerar tanto imagens virtuais, que é a imagem virtual é direita, e pode gerar imagens reais, que é invertida. Então, a gente vai criando algumas regrinhas. Por exemplo, Daniel, sempre que a imagem é real, ela vai ser invertida? Sempre. Sempre, sempre. Toda vida? Sim. Sempre que a imagem ela for virtual, ela é direita. Certo? Então, real é invertida sempre, virtual é direita. Então, assim, ó, quando o objeto está depois de 104, ele é o Ri menor. A imagem dele se forma bem pequenininha aqui. Ele é chamado de real, invertida e menor, porque a imagem realmente é real, é invertida e é menor. Quando a pessoa está bem aqui, ó, aí ela já é ela já é Ri igual. Ri igual. Aí a imagem está bem aqui, ó. Depois, aqui ela é Ri maior. Agora sim, ó. Por que, Daniel, esse aqui é Ri maior? Porque a imagem que ele forma é assim, ó. É real, invertida e maior. Então, Ri maior é real, invertida e maior. Real, invertida e maior. Quando o objeto ele está bem aqui, ó, quando o objeto ele está bem aqui no foco, a imagem não existe, então ela é imprópria. E quando o objeto ele se encontra entre o foco e o vértice, quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice, a imagem que foi nessa situação aqui, ó, ela foi prolongada, ela ficou grandona aqui, ó. Então, aqui, quando ela se encontra entre o foco e o vértice, ela é real, não, ela é virtual, direita e maior. Certo? E o espelho convexo,
o espelho convexo só gera um tipo de imagem. Sempre espelho convexo só gera um tipo de imagem, que é real, invertida. Não, real não pode ser invertida. É virtual, direita e menor. Ou seja, vai dar menor, certo? Então, começa com menor, a putaria toda, que é real, invertida e menor. E no espelho convexo, a putaria toda também termina no virtual, direito e menor, certo? Então, existe uma musiquinha com esses troços aqui, ó, certo? Existe uma musiquinha com esses troços aqui. A musiquinha ajuda alguns alunos, outros só acham graça, porque é retardada mesmo. Mas eu vou em homenagem ao grande Giovanni, professor de vocês, que não sei se ele falava ou não, mas bicho, a gente boa. Eu vou, que deu aula no passado, vou cantar a musiquinha, que é assim, ó. Ri menor, ri igual, ri maior. Pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Eu sei, é mongol, certo? Não tenha dúvidas disso, tá? Então, assim, o primeiro é Ri menor, real invertido em menor, que é quando o objeto está longe, espelho côncavo. Quando está no foco, é real invertida e igual, mesmo tamanho do objeto, né? O objeto no centro de curvatura, a imagem embaixo. Quando no terceiro caso, o objeto está aqui no meio, é real invertida e menor a imagem dele, de cabeça para baixo, lá longe, grandona, maior. Bem no foco é imprópria, pode ser imprópria, pode ser imprópria. E o vai dar maior é o grandão, né, que está próximo do espelho. E o vai dar menor é qualquer imagem diante de um espelho convexo. Então, e menor, e igual, e maior. Pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Beleza? Mongol mesmo isso aqui, tá? Porém, é para ajudar a decorar. Então, veja que o espelho convexo, apareceu convexo, só tem um tipo. Virtual, direita e menor, pequenininho, certo? Pequenininho. Vou mostrar aqui mais coisinhas, ó. Observações. Se liga nessas observações. São coisas que o aluno deve perceber, ó. Sempre que a imagem é real, ela também é invertida. Então, é o que eu te falei. Real é invertida e virtual é direita. Sempre que a imagem é real, ela é invertida. E sempre que a imagem é virtual, ela é direita. Aí o terceiro ponto. Quando o objeto se desloca, a imagem também se deslocará, mas no mesmo sentido. Ou seja, se o objeto se afasta, a imagem se afasta. Se o objeto se aproxima, a imagem se aproxima, certo? Então, para onde o objeto vai, né? A imagem, ó, também vai. Mas isso é do espelho plano. Aqui é o seguinte, ó, que no espelho convexo, no espelho côncavo, em qualquer tipo de espelho, olha o que acontece, ó. Quando o objeto se desloca, a imagem também se desloca, mas em sentido oposto. Isso ajuda muito. Ó. Se o objeto se aproxima do espelho esférico, a imagem está se afastando do espelho esférico. Qualquer que seja o espelho esférico, seja o côncavo ou seja o convexo, tá? Lembra que do espelho plano era o contrário, eu até falei que quando se aproximava, aproximava também, se afastava também. Do espelho esférico, não, é o oposto, ou seja, se o cara se afasta, a imagem se aproxima. Se o cara se aproxima, a imagem se afasta, certo? Olha outra situação, ó. O elemento entre objeto ou imagem que estiver mais próximo do espelho será menor no tamanho. Então, se você tem um objeto e imagem, e um deles está mais próximo, a gente pode dizer, né, que esse cara mais próximo, ele é o menor, certo? Ou seja, o cara menor, ele é o mais próximo. Se estiver mais perto do espelho, vai ser o de menor tamanho. E somente imagens reais podem ser projetadas em anteparo, numa tela ou numa parede.
Ou seja, imagens reais são aquelas imagens que ficam numa tela, que a gente chama essa tela de anteparo. Anteparo é uma tela, é uma parede, certo? É um projetor. Então, as imagens que precisam de alguma coisa para que você possa ver são as imagens reais. As imagens virtuais é aquelas imagens que ficam dentro do espelho, certo? Dentro. Aplicação. Passando maquiagem ou fazendo barba, ou seja, quando você está passando maquiagem ou fazendo barba e está olhando para um espelho, esse espelho geralmente ele é côncavo. Por quê? Porque ele tem a função de ampliar o seu corpo, de ampliar onde você vai fazer a barba, onde você vai se maquiar. Ou seja, como é de ampliar, ele quer imagens maiores, certo? Então, o que vai dar imagens maiores é aquele caso do virtual, direita e maior. Você vai ter que ficar próximo ao espelho, mas aí você vai ter um amplo campo de visão, né? Grandão. Beleza? Aí, outras observações. Ó. O espelho de segurança o espelho de segurança de uma loja ou aqueles negócios de saída de ônibus. Isso aqui, ó, são espelhos convexos. Aqueles espelhos de segurança que a gente vê nos cantinhos, tipo em loja, estabelecimento, às vezes no condomínio, no prédio, perto do estacionamento, certo? Eles são espelhos convexos, certo? Assim como o espelho retrovisor do carro. Né? Tem um espelho de dentro do carro, que é o espelho plano, que é até para que a gente lê a ambulância trocada e tal. E tem os espelhos chamados espelhos retrovisores, que são aqueles laterais. Os espelhos, eles são convexos, certo? Por que que os espelhos convexos são convexos? Né? Os espelhos convexos, por que que o retrovisor ele é convexo? Bem, o principal motivo é que assim, o espelho convexo ele gera imagens menores, né? É virtual, direito e menor. Como as imagens são menorzinhas, ele acaba tendo um grande campo visual, porque ele vai conseguir ver muita coisa num espaço pequeno, porque ele está diminuindo tudo. Claro que eu sei que quando você vê uma imagem menor, você reduz o detalhe. Então, você não vai ver tanto o detalhe. Porém, no trânsito, a gente só quer identificar pelo menos veículos, para que a gente não possa bater, certo? Então, o espelho retrovisor do veículo geralmente é convexo, tá? Aí aquele coloca assim, aquele espelho dentista, o dentista tá com espelho dentro da sua garganta, aquele espelho lá, ele é o quê? Côncavo. Por quê? Porque a intenção dele é ampliar um buraco no seu dente. Ele quer ampliar para ele poder cutucar até você chorar, certo? Então, aquele espelho dentista, ele é côncavo. No cinema, existe um retroprojetor, que é um dispositivo no qual você tem formado nele também um espelho côncavo, porque a ideia dele é gerar imagens grandonas. No caso, as imagens do espelho do cinema são imagens reais. Ah, Daniel, são imagens reais? São, precisa de uma tela para ficar projetada. Aí a pessoa pode dizer, mas se são reais, eu vejo o cinema de cabeça para baixo, então, porque sempre que é real é invertido. Eu digo, não, não. Porque a gente vê de cabeça para baixo quando você coloca o objeto em uma determinada posição. Se você colocar o objeto em uma outra posição, ou seja, se você colocar o objeto já de cabeça para baixo, aquele espelho ele vai girar tudo e aí vai ficar normal, certo? Aí essa é a primeira parte, que é a parte de teoria. Vem agora uma parte de conta. A parte de conta é assim, primeiro umas definições. Ó. Quem é P? P é a distância do objeto ao vértice do espelho. Distância do objeto ao vértice. Quem é o P'? É a distância da imagem ao espelho. Certo? Também é a distância do anteparo ao espelho. F é a distância focal. I é o tamanho da imagem. A gente chama A de aumento linear
transversal. Aumento linear transversal. O que é isso, Daniel? Um aumento. Se eu dissesse, olha, esse objeto aumentou 3 vezes. Ou seja, o tamanho dele é 3 vezes maior do que o que era antes. Aumento linear é quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Tá? Quantas vezes? Aí olha aqui, ó. Aí tem as fórmulas, ó. Na equação de Gauss é 1 sobre F mais 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Só que para ficar melhor dos alunos fazerem as contas, a gente junta esses caras e já faz a demonstração. E a gente percebe que o seguinte, ó, que o F, que é o foco, é P vezes P' sobre P mais P'. Ou seja, o produto pela soma, tá? O P, Daniel, quem é mesmo? É a distância do objeto ao vértice. Quem é o P'? Distância da imagem ao vértice, certo? E F é a distância focal. Isso aqui é igual, ó. Aí depois disso aqui você tem a amplitude, e é uma amplitude, ou aqui a gente chama, aqui a galera, alguns chamam de amplitude, né? Mas é aumento linear transversal. Esse aumento, ó, ele é menos P' sobre P, que ele é igual a I sobre O. Esse menos aqui foi porque, para a convenção de Gauss, para ficar correto, a gente coloca o menos. Certo? A gente coloca o menos. Mas é de boa. Tomar cuidado para não errar esse menos. Então, o aumento linear transversal, ele é menos o I', né? Menos o P' sobre P e o I sobre O. Já o aumentozão, já existe aqui também, ó, I é a altura da imagem, O é a altura do objeto e P é a distância do objeto ao espelho. Aí eu tenho essa fórmula, que é uma fórmula nova, que é aumento é igual a F sobre F menos P, quando você só tem o F e o P e já quer saber o aumento. E o F, que você sabe o foco, ele é a metade do raio. Então, tudo isso importa. Certo? Nelson, são essas fórmulas? Calma. Aí tem a convenção de sinais do Gauss. Convenções de sinais, certo? Convenções de sinais de Gauss. Convenção de Gauss. Ó, o espelho côncavo, o foco ele é positivo, ou seja, se o cara disser, olha, o espelho côncavo de módulo, de distância focal de módulo tanto. Espelho convexo, o foco é negativo. Então, cuidado, porque eles enganam o aluno dizendo assim, olha, um espelho convexo de distância focal com módulo 10, ele fala com módulo, porque quando ele falar com módulo é porque o resultado vai ser positivo. Porém, ele está lhe dando o módulo já. Então, na fórmula, se for o espelho for convexo, o foco tem que ser negativo, tá? Então, cuidado, o foco no espelho, se o espelho for côncavo é positivo, e se o espelho for convexo, o foco é negativo. Imagem real, vamos lá tomar cuidado nisso aqui, ó. Quando a imagem for real, ela também é invertida. A imagem real, o P' é positivo, mas o I e o O são negativos. Por quê, Daniel? O P' é positivo, é a imagem real, certo? Porém, invertido é de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo, tanto a imagem como o aumento vão ser negativos. Porque, no caso, se a imagem é real, o objeto vai ficar invertido. E ficar de cabeça para baixo é a imagem ser negativa. Então, quando você descobrir que o tamanho de uma imagem é menos 10, dá certo o tamanho de uma imagem ser menos 10, porque esse menos só está indicando que ele está de cabeça para baixo, nessa parte da física aqui. Certo? Claro que em algumas partes da física não dá para ter distância negativa, mas essa aqui tá.
certo? Essa aqui dá, tá? Aí, a imagem que é real, ela também é invertida. A imagem que é real, ela também é invertida. E a gente diz que essa imagem, ela é projetada. Então, ele vai dizer assim, olha, uma imagem foi projetada, você já sabe que se falar a palavra projetada, já significa imagem real, certo? E onde é que ela vai ser projetada? No anteparo, numa tela, numa parede. É onde a imagem vai ficar. Então, quando o cara já falar que a imagem é projetada, você já tem que se ligar que essa imagem é real e invertida. Tá certo? É real e invertida. A imagem virtual, o P' é negativo, é tudo o contrário. O P' é negativo e o I e o A vão ser positivos, porque a imagem virtual ela é direita. Então, esses dois caras vão ser positivos e esse é que vai ser negativo, certo? Aí tem um tópico muito importante nas questões difíceis, que é assim, ó, é a distância da imagem até o objeto. Veja, o P é a distância do objeto até o verso do espelho. P' é a distância da imagem até o verso do espelho. Mas e se o cara falar sobre a distância do objeto à imagem, ou seja, a distância, né, tem a ver com o P e o P'? Olha para cá, ó. Vamos imaginar que o objeto está aqui e a imagem está aqui. Então, essa imagem ela é real. Essa imagem aqui ela é real. Quando a imagem for real, né, e no caso for maior, a distância entre a imagem e o objeto vai ser P' menos P. Ó. P', que é a imagem todinha, menos o P. Ou seja, quando o P' for maior do que o P, eu tenho que fazer P' menos P para poder dar certo. Já, ó, quando o objeto está aqui, ó, e a imagem está aqui pequenininha, ó, fiz o contrário, ou seja, essa imagem ela é real, certo? E agora ela é menor. Então, a distância entre o objeto e a imagem só é D agora, certo? A distância entre o objeto e a imagem agora só é D, ó. E o D é o que, Daniel? Agora, o D, olha para cá, daqui para cá, ó, é o nosso P, que é do objeto até aqui. Isso aqui é o nosso P. E esse aqui é o nosso P'. Então, vai ser o P, que é isso tudo, achou o P feio. O P, que é isso tudo, menos o P', ó, P menos o P', certo? Então, vou até simplificar. Simplificar como? Quando ele falar a distância da imagem ao objeto, tu já sabe que ou vai ser P' menos P, ou vai ser P menos o P'. Daniel, mas como é que eu vou saber se é P' menos P ou se é P menos P'? Tenta avaliar na questão quem é o cara que está maior, certo? Que o cara, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara aqui ele é maior. Como a imagem aqui é maior, é P' menos P. Nesse caso, essa imagem é menor, então P' é maior, então vai ser P menos P'. Certo? Aí a gente tem um probleminha para resolver. Ó. Deixa eu resolver esse probleminha. Ele diz assim, ó, um objeto está a 30 centímetros de um espelho esférico. O objeto está a 30. E é o que é o 30? É o objeto que está a 30, ou seja, é a distância do objeto até o espelho. Então, é 30 centímetros. Então, isso é o P. Distância do objeto ao espelho, é o P. Sabendo que sua imagem é 3 vezes maior. Então, a imagem é 3 vezes maior. Então, quando ele diz que a imagem é 3 vezes maior, e ele diz, ó, e que o objeto, ó, a imagem é 3 vezes maior que o objeto e está projetada em uma tela. Ops, Daniel, projetada a imagem é real. Se é real, ela é o quê? Invertida. E se ela é 3 vezes maior, ela é real, invertida e maior.
Aí eu penso, ops, qual é a situação em que a imagem vai dar real invertida maior? Aí o aluno tem que se lembrar da situação. É quando o objeto está mais ou menos aqui no meio, ó. Aí, ó, o cara tá aqui, bate, vem para cá, vem aqui, bate, vai para cá. Ah, minha imagem vai ficar aqui grandona, né? É. Ah, irmão, eu vou ter que fazer esse desenho toda a vida? Não, isso aqui era só para você ter um esboço do que era para você fazer. Não precisa fazer esses desenhos na maioria das questões. Eu já tenho o P. Agora, quando ele diz que a imagem é 3 vezes maior, eu vou pensar assim, ó, como ela é invertida, de cabeça para baixo, o azão, que é o aumento, é 3 vezes maior, então é -3. Ó. Presta atenção, azão -3 é para dizer que a imagem é 3 vezes maior que o objeto, porém é invertido. O sinal negativo só vai indicar que essa imagem está de cabeça para baixo. Mas o sinal que amedronta mesmo é esse aqui, ó, que é o sinal que é quantas vezes amplia, certo? Beleza, então a razão é -3, certo? E aí, Daniel, vamos fazer a conta agora. Quem é o razão? Olha, eu tenho o P, e no item A, primeiro ele pede o tipo de espelho. Se o espelho gera imagem real, porque essa imagem é projetada, só pode ser espelho côncavo, porque é o único espelho que gera imagens reais. P. A distância do anteparo ao espelho, ele quer pelinha. Ele quer pelinha. Então, você vai fazer, ó, A vai ser igual a menos o pelinha sobre o P. O A vai ser -3. O A vai ser -3. O pelinha é o que eu vou descobrir. Menos o pelinha. E o P, olha, é 30. Ó. Troca o sinal daqui, troca o sinal daqui. Troca o sinal dali, troca o sinal dali. Então, o P vai ser 90. Então, o A ele é -3 e o P ele é 90. Certo? P não. Pelinha, jumento. Pelinha, que eu tô achando é um pelinho. E a pelinha deu positivo, ó. O que significa? A gente já tinha falado, ó, pelinha positivo é que a imagem é real mesmo, certo? Pelinha positivo é que a imagem é real mesmo, tá? Então, a distância do espelho, ó, a distância do anteparo, que é onde vai ficar a imagem até o espelho, é 90 mesmo. E o item C, raio de curvatura. Raio de curvatura do espelho, certo? É o dobro do foco. Então, para achar o raio de curvatura, a gente tem que achar o foco. Então, o foco vai ser P vezes o P' sobre o P mais o P'. Tem muitas formas de achar o foco. Mas eu vou usar essa que é de Gauss. O P é 90 vezes o P'. Não, jumento, o P não é 90 não. P é 30. P é 30. P' é 90. E aqui embaixo é 30 mais 90. Eu não vou fazer a multiplicação aqui. Vou somar primeiro, dá 120. 120 por 3 vai dar 4. 190 por 4 vai dar 45, vai dar 22,5. Né? 45 por 2. Beleza. Esse é o F. Eu botei P, foi o jumento, viu, macho? Deixa eu contar, viu, mano? Comecei com gás bom, viu? Gás tão bom que explodiu. Ó, F é igual a 22,5. Mas ele não quer o F, ele quer o raio. Ó. O raio de curvatura é o dobro.
Então, o raio de curvatura vai ser o dobro disso aqui. O dobro disso aqui vai ficar 45 centímetros. Certo? O raio de curvatura vai dar 45 centímetros. Certo? Aí aqui eu coloquei umas figuras só para treinar mesmo. O aluno ver. Por exemplo, Daniel, o objeto está bem aqui. Certo? Ó, aqui é o sistema de referencial do Gauss. Ó. Presta atenção, esse aqui é o eixo Y, que cresce para cima. Ó. Esse aqui é a origem do nosso sistema. Esse cara aqui cresce para cima e esse cara aqui cresce no sentido do objeto. Então, se a imagem está bem aqui, ó, o pelinho dela vai ser o quê? Positivo, porque está do mesmo lado do objeto. Quem está formado desse lado aqui, as imagens virtuais, é que vão ser o quê? Negativas. Certo? Quando a imagem está de cabeça para baixo, ó, o tamanho dela também é negativo, ó, porque está tá aqui embaixo. Ó. Quando a imagem está tamanho positivo, a imagem também vai ser positiva. Tá beleza? Então, a conversão de Gauss ela é importante. E aí, então, aqui meio que finaliza a parte de espelhos. Aqui meio que finaliza a parte de espelhos. Certo? Espelhos esféricos. Né? Já caiu espelhos planos, então esses espelhos esféricos têm a parte da teoria, a parte dos raios, das construções das imagens, e de você dizer as características, e tem uma parte que é a parte do cálculo, que é a parte das fórmulas, da equação de Gauss, da equação do aumento e daquela convenção dos sinais. Então, em geral, a parte dessa parte óptica aí, que é espelhos esféricos, os alunos conseguem resolver muitas coisas, tá? Mas precisa se estudar, tá? Também vou fazer um TD para ajudar vocês e tal, porque esses assuntos iniciais, eles devem ser assuntos da MA. Se tiver roteiro de MA, essas coisas também já me mandem. Vou também mandar esse resumo aqui, certo? Eu sei que hoje eu não estava 100%, certo? Eu sei que está no início, eu não estou 100% ainda. Não fiquei doente, não, é só porque, tipo, ontem dei muita aula e tal, e acontece. Porém, espero ter ajudado vocês e vou mandar alguma coisa aqui, certo? O vídeo ficou gravado, tá? Se vocês forem fazer as questões e tiverem dúvida, o grupo ele é para apoiar vocês. Então, mandem uma questão, mandem outra. Se esforcem, certo? Aqui é uma ajuda grande, mas demonstrem um pouquinho de interesse, se esforçando e tentando fazer algumas questões. Não tenham vergonha de, no grupo, mandar questões. Ei, faz essa, ei, faz essa. Porque ajuda a resolver questões, tá? Também vou mandar um TD lá. Beleza? Então, eu acho que amanhã vai dar certo, porque seria bom essa semana ter 3 aulas. Como na segunda e na terça não deu certo para mim, só deu certo hoje, eu vou ver se amanhã e na sexta dá certo para gente, tá? Qualquer coisa, conversem lá no grupo, certo? Perguntem as coisas, certo? Valeu, galera. Abraço. Certo? Desculpa aí, qualquer coisa.